Olá amigos, aqui é Alexandre Figueiredo, esta é mais uma edição do TV Linhaça, que é feito agora aqui em São Paulo. Pedimos para que vocês se inscrevam no canal, dê um like, dê uma curtida e ajude a divulgar o TV Linhaça, que precisa ter mais seguidores, né? E não se esqueçam, vão para o blog Linhaça Atômica, endereço linhaçaatomica.blogspot.com, e veja logo no logotipo da parte superior do blog o endereço do Apoia-se, né? Ajude o Linhaça Atômica a ficar melhor depositando pelo menos R$ 5 no Apoia-se, né? As instruções estão lá na conta, tudo, a conta para ser depositada, e vão lá mesmo, ajudem a prestigiar esse trabalho, esse blog que é bastante diferenciado em conteúdo, né? E que oferece uma posição crítica da realidade que poucos blogs conseguem fazer, né? Também pedimos para que vocês adquiram o livro Esses Intelectuais Pertinentes, que é um livro que explica a crise cultural que levou o Brasil a sucumbir ao poderio abusivo de Jair Bolsonaro, né? Tudo pelo viés cultural, com explicações exclusivas e bastante reveladoras. Vão para a Amazon e cliquem, entre aspas, esses intelectuais pertinentes. E vão lá, cliquem no livro e vão lá adquirir o livro, seja em e-book ou em versão livro impresso, né? A escolha é sua e boa leitura a todos, né? Agora, o tema de hoje é a perigosa hesitação de Lula, né? O que poucos brasileiros sabem é que Lula, em sua campanha, ele está cometendo uma série de contradições e de precipitações. Ele já pousou na praia com sua noiva, fechou a praia para os banhistas só para ele e a Janja curtirem, ele exibindo a sua sunguinha. Teve gente até que exageradamente disse que ele era galã, que ele era o garotão sarado, né? E aí o Lula teve que recuar, né, desse clima de La Dolce Vita, né? E depois vemos que Lula foi empolgado com a sua popularidade, foi falar pela mídia coronelista do Nordeste, né, que lhe dava entrevistas nas ocasiões, né, e disse que ia fazer a regulação da mídia, né. Aí não convenceu ele dizer que ele faria o modelo britânico, o modelo europeu, né, de regulação da mídia, porque aquilo foi um exagero. A mídia brasileira, a mídia corporativa brasileira protestou e caiu de pau, né. Lula está fazendo uma série de recursos. Recentemente ele adiou o encontro com empresários porque queria dar prioridade aos movimentos sociais, às classes trabalhadoras, e aos excluídos em geral, né? E isso revela um Lula que não é estratégico, do contrário que muita gente está falando. Ele não está sendo estratégico. Estratégico está Bolsonaro, que mesmo com suas atrapalhadas, ele tem todo aquele clima de timing, de oportunidade. Ele aproveita até mesmo 1% de chance de levar vantagem em alguma situação, né? Infelizmente, Jair Bolsonaro, por pior que seja, tem essa qualidade de ser estratégico, né? Até pela sua formação militar. E Lula, no entanto, ele não está sendo estratégico, né? Ele fica enfatizando o tempo todo que ele quer como vice alguém oposto ao seu projeto político, né? E ele está perdendo o apoio daqueles que poderiam votar nele. Eu mesmo não vou votar. Até 2020 meu voto era Lula.
Mas vendo o que o Lula está fazendo hoje em dia, eu não vou votar em Lula. Infelizmente, eu não vou votar, porque o Lula está cometendo erros que poderão causar sérios danos à sua pessoa, à sua trajetória e ao seu governo, né? E, em consequência disso, até contra nós brasileiros, né? E por que isso vai ocorrer? Por quê? Porque esses recuos que o Lula está fazendo, eles refletem o que ele irá fazer no seu governo, no caso dele ser eleito. Ele vai fazer, primeiro, medidas, uma série de medidas que vão agradar ao mercado, ao empresariado, tudo isso sob o pretexto de que vai permitir o crescimento econômico e a reconstrução do Brasil, né, como ele tanto fala em seus discursos. E aí o Lula, depois, pressionado pelas classes trabalhadoras, lembrando que haverá greves do proletariado no Brasil, né, e greves diversas, protestos diversos, até estimulados pelo passado sindical do Lula. Então, o que se verá? Camponeses, operários, professores, estudantes protestando contra o Lula. É uma coisa assim insólita, mas possível, como ocorreu, né, nos outros governos Lula, né? Eu mesmo tive prejudicado num concurso público por conta de uma greve de servidores da Universidade Federal da Bahia, que fecharam a biblioteca, né, que não podia estudar material do IPHAN, né. Aí eu fui bastante prejudicado com isso, uma greve ocorrida dentro do governo Lula. E era um governo um pouquinho mais liberal do que o que tende a ser hoje. Porque o que o Lula vai fazer nesse próximo governo é um governo mais conservador em relação aos dois anteriores. Lula desconversa, diz que vai fazer um governo mais à esquerda, mas ele está errado ou ele está mentindo, porque com as alianças que ele está tendo, com o empresariado, com pessoas opostas ao seu projeto político, com os verdadeiros discípulos fiéis do Estado mínimo, do neoliberalismo, né? Se Lula está junto com esse pessoal, ele não vai fazer um governo à esquerda. Estão falando que Lula está se aproximando do centro. Então isso cai em uma contradição, porque o Lula vai para a esquerda ou vai para o centro? Ele vai para o centro e para o lado da centro-direita, né? Porque o centro, ele é o eufemismo para aquela direita comportada, para aquela direita que passa a mão na cabeça do povo pobre. Então, se vê que o Lula vai cometer esse risco, né? Ele vai lançar medidas conservadoras e, em contrapartida, ele vai lançar algumas brechas, né? Ele não vai cancelar a reforma trabalhista. E o teto de gastos públicos não se sabe se ele vai romper ou ele vai flexibilizar, né? O Lula não está abrindo o jogo, ele não está sendo estratégico, não está sendo competitivo, não está sendo autocrítico, não está sendo sincero e não está sendo coerente. Ele está recuando, ele comete exageros, ele falha até na sua própria segurança. Por exemplo, nessa semana foi divulgado um plano de organizações neonazistas brasileiras no Rio Grande do Sul para matar Lula. Marcaram até uma data, final de outubro. E o que o Lula vai fazer? Lula vai para o Sul. Isso é o toque de mestre, como falaram alguns de seus seguidores? Não é. Lula está caminhando para ser atirado, para o olho do furacão. Pelo menos é bastante acertado
que o Partido dos Trabalhadores, na pessoa da presidenta Gleisi Hoffmann, esteja determinando que reforce a segurança de Lula. Porque isso aqui é bastante necessário diante desse tempo de muita tensão, de muita polarização, de muitas convulsões sociais. E aí o próprio Lula não sabe que ele tem que reforçar a segurança, não pode ficar abraçando qualquer um ali. Não se sabe quem é que vai acabar com a vida dele. E Lula não está sendo prudente sequer nisso. O grande problema que se vê no Lula é que o Lula acha que vai fazer o que quer, que vai se aliar com quem quiser, acha que pode tudo, acha que pode se aliar com a direita e depois fazer um governo mais à esquerda. Mas a verdade, a prática, que a realidade não é assim. Para o empresariado, por exemplo, a regra é meu dinheiro, minhas regras. Esse é o princípio do empresariado, é esse. Meu dinheiro, minhas regras. Lula vai se aliar ao empresariado? Para quê? Para depois ele dizer que vai ampliar os poderes do Estado? Ele não vai poder. Ele não vai poder fazer isso. O Lula vai acabar repetindo o que Jango e que Dilma Rousseff fizeram no passado e eles foram golpeados. O Lula vai fazer um governo conservador e depois, pressionado pelas classes trabalhadoras em protesto, ele vai flexibilizar, vai atender as classes trabalhadoras, mas aí a burguesia não vai gostar, os apoiadores conservadores de Lula não vão gostar, e aí o Lula vai ser golpeado, não se sabe de que forma, porque está tudo imprevisível. Vai ser a mesma coisa de Dilma Rousseff, e eu creio até que é piorada. Porque Lula vai querer fazer tudo. Ele vai querer agradar o mercado, o empresariado. Ele diz que não vai governar para o mercado. Diz que não vai governar para o empresariado, não vai governar para a Faria Lima. Mas, para atender aquelas alianças alienígenas que Lula está atraindo para a sua campanha política, ele vai fazer sim um projeto conservador. Ele vai. E aí o que veremos será um governo bastante contraditório, como foram os outros que terminaram em golpe. Lula vai fazer um projeto conservador, depois vai flexibilizar, vai atender as classes populares, não vai agradar uns nem outros, vai gerar desconfiança, vai gerar instabilidade, e aí vai haver um golpe. O grande risco de golpe contra Lula é altíssimo, é elevadíssimo. E o Lula não sabe disso. É muito fácil, com a palavra, com a retórica, no mundo ideal, é muito fácil ele falar com todo mundo, conversar com todo mundo. Eu converso, eu ouço, eu negocio, eu debato. Na teoria é tudo fácil, mas na prática, em que os conflitos se mostram cada vez mais evidentes, claros e impositivos, aí que a coisa é diferente. Eu vi nas redes sociais, por exemplo, até nas relações conjugais, pessoa dizendo que é bom que casais sem afinidade se unam por causa da superação do amor, por causa da superação das diferenças, por causa do entendimento. É tudo muito fácil. Mas na prática, essa mania de juntar casais sem afinidade é que está gerando a maior parte dos feminicídios que dizimaram com muitas mulheres sem a menor necessidade. Porque forçaram elas a se casarem com homens sem a menor afinidade. A mesma coisa é a relação política. Lula vai querer se aliar a pessoas opostas ao seu projeto político. E com isso ele vai tentar agradar uns e outros, vai querer voltar às raízes, vai querer agradar os tucanos ao mesmo tempo, e aí
veremos que vai haver muito conflito e não vai ser aquela saudável divergência do debate, não. Vai ser uma série de conflitos e crises que podem gerar um desfecho bastante violento. Daí que Lula precisa tomar muito cuidado, porque o seu governo não será fácil, será o mais difícil e não será o melhor dos seus 3 governos, talvez fosse até o pior, diante das circunstâncias que serão causadas em virtude das contradições que o próprio Lula está cometendo. Bom, ficamos por aqui, desejando boa sorte a todos. Tomem muito cuidado, que o Brasil está muito complicado, né? E se cuidem por aí mesmo, na vida, com saúde, com prudência e com respeito humano, respeito a várias pessoas, a realidade, a lógica dos fatos, tudo mais, né? Um grande abraço e até lá!